E aí, pessoas, tudo beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, onde você estiver aí nesse mundão de Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, tudo legal, tudo bacaninha. Ó, eu sou o Paulo, do canal Paulo da Arma 1970. Mais uma vez estamos aqui com um vídeo, mais uma vez fazendo uma cabeça de um vídeo aqui. Mais uma vez estamos aqui, né? Ó, sempre com um vídeo legal, uma historinha bacana, uma resenha legal de algum livro aqui que eu no momento estou lendo, né? Aquela coisa de sempre. Ó, então curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se você quiser dar uma contribuída pro canal, ó, o Pix 988-290-767-91. Obrigado àqueles que nos ajudam sempre aqui. Obrigado aqui. Se você não ajudou, se você quiser dar uma contribuída, qualquer valor que você quiser dar aí, de 5 centavos para cima vai tudo. De 1 centavo também, se quiser. Eu não sei se dá para fazer Pix de 1 centavo, mas se der, você... Se vier, nós agradecemos aqui e agradecemos a Deus sempre, né? Porque Deus é que dá essa força espiritual, dá essa cancha pra gente continuar fazendo as coisas e fazendo outras coisas também, né? Que a gente não vive só de fazer vídeo, né? A gente tem que operacionalizar em outras coisas, mas nós estamos aqui fazendo um material aqui, levando um material para você que eu acho que é bacaninha, que eu acho que é legal. Então se você quiser contribuir, 988-290-767-91 é o nosso Pix, e curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta e ó, tem um sininho aqui, ó, se você quiser receber, tem um sininho embaixo, se você quiser receber sempre, toda semana, que o YouTube é meio complicado os negócios, mesmo aqueles inscritos, mesmo aquelas pessoas que assistem, elas me dizem que fica complicado às vezes até de receber a notificação, né? Que é coisas do YouTube. Aí eu tenho que ter 1 milhão de inscritos para o YouTube reconhecer e mandar o sinalzinho para as pessoas, né? Mandar o sininho, mandar a sinalização para as pessoas. Mas de qualquer forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e comenta. Beleza? Valeu, gente. Já já com um vídeo novo aí, viu? Tchau. E aí, pessoas, beleza? Tudo tranquilo? Tudo bacaninha? Tudo legal, né? Mais uma vez, estamos aqui com Stephen King. Mais uma vez, olha, fechei a Torre Negra, volume 5, Lobos de Cala. Rapaz, eu não acredito nisso, gente. Eu lembro que quando eu peguei o primeiro volume para ler, são 7 no total. Quer dizer, você olha você projeta o futuro, você vai lá, né? Ah, meu Deus, são 7 livros. Assim, para um rato de livro igual eu, faz que é uma profissão leitura, não é nenhum problema, né? Mas você mesmo sabendo disso, você olha o Catatal, como eu olhei, né? Stephen King, olhei o Catatal há uns meses atrás. Eu falei assim, cara, eu vou ter que me debruçar, né? Vou ter que me debruçar sobre esse material do Stephen King, faltava 3 livros quando eu terminei o Mago e o Vidro, né? O volume 4. Agora faltando 2. Quando eu debrucei, que eu falei, cara, depois que eu fiz todas as minhas rodas de leitura que eu sempre costumo fazer, né? Eu faço uma roda de leitura. Eu concluí a leitura do Duna. Eu faço essa roda. Aí tô lendo Isaac Asimov. Eu vou fazendo esses livros que são de continuidade. Eu vou fazendo eu vou lendo outras coisas no meio. E nesse meio, nesse rodopio, nesse turbilhão, tem os livros de continuidade que eu não posso deixar. Inclusive eu faço outras continuidades, tem outros projetos de continuidades que, como no caso do Duna, como acabou o Duna, todos os livros do Duna eu encerrei, fechei, aí tá faltando o quê? Tá faltando Stephen King, mas eu vou nesse meio tempo pegando outros livros com outras sagas, que eu vou fazer vídeo, obviamente, né? Por exemplo, eu tô com Divergente. Eu tô com Divergente, que eu concluí o primeiro, né? Tem o Insurgente e tem o Convergente, né? Eu acabei o primeiro, fiz o vídeo, que não sei nem se está postado no canal, mas se já tiver aí postado no canal, se já tiver rodando aí, esse vídeo aqui pode estar rodando muito tempo depois, eu não sei, porque eu praticamente faço vídeos o tempo todo. Então eu não sei o que eu vou projetar, o que eu vou colocar, né, na semana. Então aí pode ser que tenha aí uma divergência, uma convergência de livros, aí eu não sei dizer, mas de qualquer forma é isso que acontece. Para os curiosos, para as pessoas que têm curiosidade de saber como é que é o meu ritmo de leitura,
entendeu? Lendo mais de 100 páginas por dia, que fez com que, além desse aqui, eu fosse lendo outros livros. As pessoas me perguntam muito, né? Quantos livros você lê? Quantas páginas você lê por dia? As pessoas costumam fazer esse tipo de pergunta, porque é um negócio danado, algo pesado que eu faço com o maior prazer. Se eu pudesse só fazer isso na vida. Porque é um prazer que inenarrável para mim. Leitura é prazer. Então eu leio onde eu tiver, da forma como eu tiver. Mas eu já falei bastante, né, de mim, né, para as pessoas que têm um pouco de curiosidade, né, desse Paulo aqui, que um amigo até definiu uma vez que eu só lia, eu não trabalhava, mas eu só lia. Nos locais onde eu trabalhava, eu só lia, entendeu? Quando eu trabalhava em outros locais, eu só lia. Fazia isso, a minha vida toda é basicamente isso. Eu estou trabalhando e ao mesmo tempo estou lendo. Não sei como é que muitas pessoas estão no celular, eu estou lendo. Esse aqui é o meu processo de leitura. Eu faço muito aquilo que o Borges diz, né? Que eles se orgulhem daquilo que eles se orgulhem do que escreveram. Eu me orgulho dos livros que eu li. É basicamente isso. Eu me orgulho dos livros que eu li. Cada livro é uma história, é um mundo, é um universo, beleza? O Lobos de Cala, como eu disse, conclusão do Mago e Vidro, o volume 4, quando o Roland tem a sua história lá, ele conta a história de quando ele era mais jovem, o que lhe aconteceu, né? Se você assistiu o vídeo, eu não dei muito spoiler, mas dei uma ideia do que estava funcionando, como é que estava funcionando ali o negócio. Então é uma ponte, né, geralmente os livros do Stephen King, esses livros de continuidade, você termina uma parte e ele termina esse catatal aqui, mas ele já está fazendo uma ponte pro livro seguinte. É desse jeito que o negócio funciona. Ele já está fazendo uma ponte pro outro livro. E você vai para você não se perder no negócio. Então você termina. Esse aqui, por exemplo, mal terminou. Esse aqui já está fazendo uma ponte com a canção de Suzanne, de Suzaná, entendeu? Então ele mal termina, mal ele consegue concluir. Coisa que eu achei, assim, nesse aqui, por mais eu achei o livro extraordinário, tá? Só para dizer, o livro extraordinário. Uma história muito bem contada, com muita cultura pop, muita referência pop para todo lado. Basicamente ele tá como ele vou dizer aqui, eu vou botar até o que ele diz aqui para usar as palavras do próprio Stephen King, né, que é melhor do que o Paulo falando, do Stephen King, que é o autor, né? Minha dívida para com o oeste americano na composição dos romances de A Torre Negra deve ser clara, sem que eu repise a questão. Certamente, estou vendo uma coisinha aqui para eu deixar aqui já mais ou menos encaminhado aqui, uma coisa que eu quero colocar para frente. Pronto. Deixa eu ver aqui. Beleza. Minha dívida para com o oeste americano na composição dos romances de A Torre Negra deve ser clara, sem que eu repise a questão. Certamente Cala não aparece com a parte final do seu nome ligeiramente alterado por acidente, mas deve-se salientar que pelo menos duas fontes de parte desse material não são de modo algum americanas. Sérgio Leone, por um punhado de dólares, por alguns dólares a mais, 3 homens em conflito, etc., era italiano. E Akira Kurosawa, Os Sete Samurais, claro, japonês. Teriam estes livros sido escritos sem o legado cinematográfico de Kurosawa, Leone, Peckinpah, Howard Hawks e John Sturges? Provavelmente não, sem Leone. Mas sem os outros, eu afirmaria, não poderia existir nenhum Leone. Também é grande, ele vai exatamente a dívida de gratidão dele, porque esse material da Torre Negra, ela reverbera, obviamente, os faroestes, os Trens Sem Nome, tudo aquilo que de Clint Eastwood, de Sergio Leone, todo aquele faroeste espaguete italiano. Então esse aqui ele vai fazer uma reverência, né? Ele vai fazer uma reverência aos grandes clássicos do cinema, né? Que é justamente os filmes do Leone, né? Por um punhado de dólares, por alguns dólares a mais, Sete Samurais e os 12 homens. 12 homens em conflito? Não, 12 homens. Eu não tô lembrando agora. É um filme que reverbera também os Sete Samurais também. Tá, reverbera os Sete Samurais. Então ele vai tirar essa ideia, essa
assim, essa alma, né, que tá nesse livro aqui, que obviamente, como eu falei, vem do faroeste americano e do espaguete italiano. Assim, aliás, desde o primeiro volume, né? Desde o primeiro volume ele vem. Mas assim, ele faz referências nos outros, aí, o Mágico de Oz, como eu já falei, e por aí vai. Nesse aqui, ele é mais forte isso. Ele é mais forte isso porque é os Sete Samurais, né? É os Sete Samurais, que é a referência maior, né, desse tipo do livro, da fonte que ele vai tirar. Mesmo com todo o princípio de suspense, terror, tudo aquilo que é a linha dele, o faroeste americano e espaguete italiano e os Sete Samurais japonês é a referência maior desse texto aqui. E não deixando de falar da cultura pop, né, falar de onde ele vai tirar todas as ideias. Assim, eu só queria acrescentar antes, porque eu já tinha colocado lá no comecinho. Eu só tenho um adendo com relação a esse material aqui, o final, né? O final, assim, um final apressado, justamente para poder ter porque para poder dar a luz, para poder fazer ao que o Stephen King ele pretendia, né? Ele pretendia fazer. Então o que ele vai atrás? O que eu tô querendo deixar com uma coisinha no ponto aqui, por isso que vocês estão percebendo que eu tô mexendo aqui nesse negócio aqui. Tá, eu já deixei aqui uma base do que eu quero colocar aqui daqui a pouquinho. Deixa eu deixar alto aqui, que é um negocinho que... Porque eu tô falando de cultura pop do Stephen King, então tem aqui músicas, tudo que você pensar, ele vai... Até Marvel Comics tem aqui dentro. Até Marvel Comics, o Doutor Destino, ele vai trazer o melhor, ele vai, assim, todas as referências que você imaginar, ele vai fazer uma referência aqui ao próprio, o segundo livro dele, que é o Salem Lot. Salem Lot, que ele vai chamar de... Ele vai dizer que esse livro tem inclusive um outro título, quase no finalzinho, que é A Hora do Vampiro. Aí ele vai falar que A Hora do Vampiro, romance de Stephen King, ergueu os olhos para Ed e depois para Jake. Já ouviram falar nele? Algum de vocês? Não acho que seja de minha época. Ele vai pegar aqui o Callahan, que é um personagem que aparece nesse livro aqui, lá do segundo livro dele, esse A Hora do Vampiro, que me deu vontade de ler, poxa vida. Caramba, quase que eu não faço vídeo, porque tinha esse Salem Lot, que eu queria, poxa caramba, eu não conheci, como eu não sou nenhum especialista na obra do Stephen King, muito pelo contrário. Eu comecei a ler Stephen King ano passado, eu fiz o Iluminado, peguei o livro do Iluminado do Stephen King e fiz o vídeo, mas eu não sou nenhum especialista na obra. Mas o que me faz ver aqui é que a graça da obra do Stephen King está exatamente nessa Torre Negra. Eu acho que é onde ele eu acredito que ele escreva melhor, que ele se dedique mais. Então ele vai tirando dos livros, do material dele, que eu percebi isso aqui, talvez isso tenha acontecido nos anteriores. Como eu falei, eu não sou nenhum especialista, eu não sou especialista em Stephen King. Mas ele traz personagens dos livros dele que estão nessa mandala, né? Nesse círculo, nesse universo dele, e coloca na Torre Negra. Aqui eu percebi, por conta dessa fala, e fui pesquisar e fui ver que ele tinha o livro lá de 1975, esse tal da Hora do Pesadelo, né, que deve ser, em português deve ser isso, A Hora do Pesadelo, na Hora do Vampiro, que ele foi pegar um personagem lá de 1975 e trazer para cá, que vai contar uma história aqui, umas 40 páginas de história, vai contar uma história, que é um caçador de vampiro, que vai estar aqui nesse livro. A ideia clássica do livro é essa. Eles estão, assim, como nos filmes do Sergio Leone, do Akira Kurosawa, eles vão ter que ajudar, o Holland, ele vai ter que ajudar um lugar que eles estão sendo achacados há centenas de anos. Um povoado está sendo achacado por um pessoal que chega de cerca de 20 em 20 anos, chamado de Os Lobos. E eles chegam na cidade e levam as crianças gêmeas, levam gêmeos
para fora da cidade, e essas crianças voltam depois com problemas de ordem mental, como se fosse autismo, com uma espécie de autismo. Essas crianças são sequestradas, né, gêmeas, crianças são sequestradas, e elas logo trazidas de volta. Aí isso vai dar um pano para a manga, que é justamente nessa cidade de Kala, nessa tal de Kala. Essas crianças voltam, e como o Roland e a trupe eles estão passando em volta da cidade, eles são convocados por um dos líderes, né, que já está de saco cheio disso, está cansadíssimo desse tipo de situação, que vem de geração em geração, né, vem de geração em geração acontecendo. Eles pedem ajuda. Aí o Roland fala, não, então beleza, a gente vai ajudar. Aí eles descobrem que tem algo que o Roland quer muito. O Roland quer muito um negócio que esse pessoal do povoado tem. Entendeu? E o Roland fala, beleza, então a gente faz uma troca. Você me dá o material, você me dá esse material, me dá esse negócio, me dá esse algo. E a gente então vai tentar dar um jeito de livrar a cidade desse pesadelo, né, que tá aí há mais de 100 anos rolando, de geração a geração. Eles voltam de 23 e 23 anos, uma coisa assim. E justamente naquele momento, esse pessoal tá para chegar, entendeu? Tem nessa cidade um robô chamado Andy, que reverbera justamente, uma espécie de robô que reverbera o Mágico de Oz, uma referência do Mágico de Oz, que parece que o Stephen King gosta pra caramba do Mágico de Oz, uma coisa que, né, eu senti isso. Então eles vão ter que ajudar esse pessoal desse povoado, dessa tal de Kala, dessa cidade, Kala. E aí nesse meio tempo vai acontecer um monte de situações. Eles vão ter que voltar a Nova York por conta de um negócio que eles têm que resolver. A Nova York de 1977, de algo que ele tem que resolver. Ó, tem até uma passagem aqui que eu separei. Olha só, deixa eu ver se tá aqui fácil. Exatamente quando eles voltam volta para Nova York. Deixa eu ver se eu tirei aqui que ficou bem. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, bem aqui, ó. Roland falando de trás dele. Isso aqui quando é o Ed, que ele tem que fazer, ele tem que resolver algo que está em Nova York de 1977. De 1977. Olha aqui, ó. Roland falando de trás dele. Porque agora eram apenas Ed e a porta. A porta com desconhecida escrita em alguma linguagem estranha e adorável. Uma vez leram um romance intitulado A Volta para o Verão de quem? Isso que eu tô falando são os referenciais que aqui é o tempo todo. Um dos caras de ficção científica que ele vivia levando da livraria para casa. Um de seus antigos constantes. Os antigos constantes perfeitos para as longas tardes das férias de verão. Murray Leinster, Paul Anderson, Gordon Dixon, Isaac Asimov, Harlan Ellison, Robert Heinlein. Achava que fora Heinlein que escrevera A Volta para o Verão. Henry, o irmão dele, né? Sempre espinafrando o drogado pelos livros que ele levava para casa, chamando-o de bichinha, entalhadora, traça de entalhe, perguntando-lhe se conseguia ler e esporrar ao mesmo tempo, querendo saber como ele conseguia ficar naquela fodida imobilidade por tanto tempo com o nariz enfiado em alguma merda sobre foguetes e máquinas do tempo. Henry, mais velho que ele. Henry, coberto de espinhas sempre reluzentes com Noxema e Stridex. Henry se aprontando para ir ao exército. Ed mais moço. Ed levando livros da biblioteca para casa. Ed com 13 anos, quase da idade de Jack agora. É 1977. Ele tem 13 anos, está na Segunda Avenida e os táxis são amarelos brilhantes no sol. Um jovem negro com fones de cabeça de um Walkman passou pelo tio Mamas. Ed o vê, sabe que está ouvindo Elton John a cantar. Quem mais pode ser? Aí essa é a que eu quero colocar aqui. Essa que eu quero colocar, essa é a trilha sonora. Que ele puxa uma música do Elton John, cara. Sensacional isso, bicho. Deixa eu botar aqui. Vou botar aqui no celular aqui. Cara, que sensacional, bicho. Por isso que eu digo, o cara é realmente sensacional, gente. Esse Stephen King, eu não sei das outras obras, eu não sei dizer se
se por um acaso, os outros livros dele têm essa qualidade, cara. Entendeu? Porque realmente o cara... Aqui, ó. Achei a música. Ó. Não sei se dá pra ouvir aí, ó. Vou botar aqui, lendo aqui, continuar lendo aqui. Alguém salvou minha vida. Ó. A calçada apinhada de gente. É fim de tarde. E as pessoas voltam para casa depois de mais um dia nos arroios de aço de Cala, Nova York, onde cultivam dinheiro em vez de arroz. Permitam-me dizer, de primeira qualidade, mulheres que parecem amavelmente estranhas, em conjuntos de saia e paletós caros e tênis, os sapatos de salto alto, nas pastas, porque findou o trabalho de dia e elas vão para casa. Todo mundo parece sorrir, porque a luz é muito forte e o ar muito quente. É verão na cidade. Em algum lugar há o barulho de uma britadeira, como naquela antiga música do Love Spoonful. Diante dele, uma porta para o verão de 77. Os táxis abocanhando $1,25 na bandeirada e 30 centavos a cada 500 metros depois. Era menos antes e será mais depois, mas trata-se de agora. O ponto dançante de agora. O ônibus espacial com a professora a bordo não explodiu. John Lennon continua vivo, embora não por muito mais tempo, se não parar de chafurdar naquela perversa heroína, aquela branca da China. Quanto a Ed Dean, Eduardo Cantor Dean, nada sabe de heroína. Alguns cigarros são seu único vício, além de tentar tocar uma punheta no que não será bem sucedido durante quase mais um ano. Ele tem 13 anos. É 1977 e ele tem exatamente 4 pelos no peito, conta-os religiosamente toda manhã à espera do número 5. É o verão após o verão dos navios altos, é o fim de tarde do mês de junho e ele ouve uma melodia feliz. Vem dos alto-falantes acima da porta de entrada da loja de discos. É Mungo Jerry cantando In Summertime. Bacana, cara. Ele vai fazer isso que eu tô falando, ele vai fazer essas referências de fundo nerd, né? De fundo cultural, referência de livros. Ó, o Elton John. Essa musiquinha que ele cita o tempo todo essa música ele cita essa música o tempo todo no livro, entendeu? Que é uma música que marcou muito, provavelmente marcou muito a vida dele, né? O do Stephen King. Aí ele coloca essa música aqui no livro o tempo todo, entendeu? Isso que eu tô falando, quer dizer, tem coisas assim. Deixa eu ver se tem mais tem algo aqui que eu possa colocar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Depois eu vou pegar outra coisa aqui. Deixa eu pegar aqui. Olha só isso aqui. Engoliu outra caneca do café de Tower, dessa vez sem o Half and Half, e voltou a pegar o livro. Quem é que o torna especial? Perguntou. Quer dizer, é especial para mim porque conheci alguém recentemente cujo nome é o mesmo do cara que escreveu este. Mas uma ideia ocorreu a Ed. Ele foi para a segunda orelha esperando encontrar uma foto do autor. O que encontrou, no entanto, foi uma curta biografia de 2 linhas. Benjamin Slichtman Jr. é criador de gado em Montana. Este é seu segundo livro. Abaixo o desenho de uma águia e um slogan: compre bônus de guerra. Mas por que é tão especial para você? O que faz valer $7.500? O rosto de Tal iluminou-se. 15 minutos antes estiverem um terror mortal por sua vida. Mas ninguém jamais saberia disso se o visse agora, pensou Ed. Agora se achava sob domínio de sua obsessão. Roland tinha a Torre Negra. Esse homem tinha os livros raros. Ele segurou-o para Ed ver a capa. De Dogan, certo? Certo. Tower mostrou-lhe o livro aberto e apontou a primeira orelha também sob o plástico, onde se via o sumário da história. É aqui, de Dogan, leu Ed. Um conto emocionante do velho oeste e do esforço heróico de um índio valente para sobreviver. E dali? Agora veja isso, disse Tower, triunfante, e virou-se para a folha do rosto com o título. Aí Ed leu: The Hogan,
Benjamin Slate Man Jr. Não saquei, disse Ed. Que é que há de tão importante? Tower revirou os olhos. Olhe de novo. Por que você simplesmente não me diz o que? Não, olhe de novo, eu insisto. A alegria está na descoberta, Sr. Dean. Qualquer colecionador lhe dirá a mesma coisa. Selos, moedas ou livros. A alegria está na descoberta. Ele o folheou mais uma vez de volta à capa e dessa vez viu. O título na frente está impresso errado, não é? Dogan em vez de Hogan, com H, Hogan. Thor assentiu satisfeito. Hogan é uma barraca indígena de terra, do tipo ilustrado na capa. Dogan é, bem, nada, não existe. O erro tipográfico na capa torna o livro um tanto valioso, mas agora olha aqui. Ele olhou, ele foi para a página do copyright e entregou o livro a Ed. A data do copyright era 1943, o que, claro, explicava a águia e o slogan da orelha do autor. O título do livro era dado como The Hogan, logo, parecia tudo certo. Ed ia perguntar quando percebeu. Eles deixaram de fora o Júnior do nome do autor, não é? Sim, Tower quase abraçava a si mesmo. Como se o livro tivesse sido escrito pelo pai do autor. Na verdade, certa vez, quando eu estava numa convenção bibliográfica na Filadélfia, expliquei a situação particular desse livro a um advogado que fez uma palestra sobre lei de direitos autorais. E esse sujeito disse que o pai de Slickman Jr. poderia de fato afirmar o direito de propriedade do livro por causa de um simples erro tipográfico. Impressionante, não acha? Totalmente, disse Ed, pensando em Slitman pai. Pensando em Slitman filho, pensando em que Jake fizera logo amizade com o último e perguntando-se por que isso lhe dava um pressentimento tão mal agora, sentado ali e bebendo café na pequena e velha Cala, Nova York. Pelo menos ele levou a Ruger, pensou Ed. Está me dizendo que basta isso para tornar um livro valioso? Perguntou a Tower. Um erro tipográfico na capa, mais dois dentro e de repente a coisa vale 7.500 paus? De jeito nenhum, disse Tower, parecendo chocado. Mas o Sr. Slitman escreveu 3 romances de faroeste realmente excelentes. Todos, esse Slitman, ele vai ser um, acredito eu, ele vai ter consequências no volume, no 6º volume. Isso é um palpite meu, tá, gente? Isso é um palpite meu, não li o livro, tá? Por conta da importância dele, tanto nisso que está sendo narrado aqui no texto do Stephen King e o que aconteceu no final do livro, aí eu presumo que ele seja uma pessoa que vai ter história ainda mais pra frente. É só um palpite meu, tá? Posso estar errado, mas é um palpite. Escreveu 3 romances de faroeste realmente excelentes, todos adotando o ponto de vista dos índios. The Hogan é o do meio. Tornou-se um grande maníaco em Montana depois da guerra, um trabalho que tinha a ver com direitos de água e minerais, e depois aí está a ironia. Um grupo de índios o matou, escalpelou, na verdade, estavam bebendo na parte aberta de uma mercearia. Uma mercearia chamada Tolkien's, pensou Ed. Eu acertei meu relógio e garanto. E parece que o Sr. Slitman disse alguma coisa que desagradou aos índios e, bem, lá se vai seu jogo. Todos os seus livros valiosos têm histórias semelhantes? Perguntou Ed. Quer dizer, alguma espécie de coincidência os torna valiosos e não apenas os textos em si? Tal é riu. Meu rapaz, a maioria das pessoas que colecionam livros raros nem chega a abrir suas aquisições. Abrir e fechar um livro danifica a lombada, daí prejudica o preço de revenda. Isso não lhe parece um comportamento bem doentio? De jeito nenhum, disse Tower, mas um rubor denunciando-lhe subiu pela face. Parecia que parte dele concordava com Ed. Se um cliente gasta $8.000 numa primeira edição assinada de The Test dos Umberville de Hardy, faz perfeito sentido pôr um livro num lugar seguro, onde possa ser admirado, mas não tocado. Se o cara quiser realmente ler a história, que compre uma brochura da Vintage. Você acredita nisso? Disse Ed fascinado. Você acredita mesmo nisso? Bem, sim, os livros podem ser objetos de grande valor. Esse valor é criado de várias formas. Às vezes basta a assinatura do autor para criá-lo. Outras, como nesse caso, é um erro de tipografia. Às vezes é uma primeira impressão, primeira edição extremamente pequena. E alguma coisa disso tem a ver com o motivo que eu trouxe aqui, Sr. Dean?
É sobre isso que queria confabular? Não, acho que não. Vendo? O Stephen King dando uma ideia do que é isso de livros, né? Essa cultura dos livros, esse universo dos livros, né? Que você pegar um autógrafo do autor, isso pode lá no futuro vir a valer uma fortuna. Um gibi com a assinatura de um desenhista famoso. O preço já faz esse gibi que pode ser bem comum. Esse gibi já faz o valor triplicar de revenda, entendeu? É bem nessa cara, né? Olha isso aqui, esse parágrafozinho que eu vou ler aqui. Eu tô assistindo a série The Supernatural, né? Tô na 6ª temporada, por aí. E tem vampiros na série, e os vampiros, então tem confrontos com vampiros. Pra mim, Supernatural é Stephen King pra caramba. É sobrenatural, né, em português. Supernatural. Essa série ela é bem Stephen King. Bem Stephen King. É o meu modo de perceber assistindo, lendo Stephen King. Eu assim, não tô com aquele problema de enxergar Stephen King de todo lado, não. Mas a série, pra mim, ela tem muito disso. Tem muito de Stephen King. E isso aqui, se os autores da série leram, obviamente devem ter lido a Torre Negra, acredito eu, eles tiraram alguma coisa disso aqui, com relação aos vampiros da série. Olha só isso aqui, ó. Olha, é um parágrafo. Acredito que haja 3 tipos. Isso aqui quem tá falando é o Callahan, tá? Aquele sujeito que é do A Hora do Vampiro, lá do livro de 1975 que o Stephen King trouxe para esse material aqui. Então ele está explicando pro pessoal sobre os vampiros. Sobre os vampiros, olha só. Acredito que haja 3 tipos. Preste atenção nisso aqui, hein? Você que gosta sobre vampiros, etc. Isso aqui é interessante, hein? Acredito que haja 3 tipos de vampiros em ação no nosso mundo. Eu os chamo de tipo 1, 2 e 3. O tipo 1 são raros. Barlow, que é do livro lá de 1975, Barlow era tipo 1. Vivem vidas muito longas e podem passar períodos prolongados, 50 anos, uma centena, talvez 2 centenas em profunda hibernação. Quando entram em atividade, são capazes de fazer novos vampiros. Os que chamamos de... Não, parágrafo só não, o negócio aqui é mais longo. Os que chamamos de não mortos. Os não mortos são tipo 2. Eles também são capazes de fazer novos vampiros, mas não astutos. Olhou para Ed e Susanna. Vocês viram A Noite dos Mortos-Vivos? Susanna fez que não com a cabeça. Ed que sim. Os mortos nesse filme são zumbis de cérebro totalmente morto. Os vampiros tipo 2 são mais inteligentes que esses, mas não muito. Não podem sair durante as horas de luz diurna. Se tentam, ficam cegos, sofrem graves queimaduras ou são mortos. Embora eu não saiba com certeza, acho que a duração de suas vidas é em geral curta. Não porque a mudança de vivo e humano para não morto e vampiro encurta a vida. Não porque a existência dos tipos 2, mas porque a existência dos tipos 2 é extremamente perigosa. Na maioria dos casos, isso é o que acredito, não sei, não o que sei, os vampiros tipo 2 criam outro tipo de vampiros tipo 2 numa área relativamente pequena. A essa altura da doença, e isso é uma doença, o vampiro tipo 1, o vampiro rei, já se mandou. Em Salem Slot, que é o livro, né, de 1975, A Hora do Vampiro, em Salem Slot, eles na verdade mataram o filho da puta, um dos que talvez fosse apenas uma dúzia no mundo todo. Em outros casos, os tipos 2 criam os tipos 3. Esses são como mosquitos. Não podem criar mais vampiros, mas podem sugar e sugam. Eles pegam AIDS? Perguntou Ed. Quer dizer, você sabe o que é isso, certo? Sei, embora só tenha ouvido o termo na primavera de 1983, quando trabalhava no abrigo Lighthouse em Detroit, e meu tempo nos Estados Unidos encurtara. Claro que sabíamos, havia mais de 10 anos, que existia alguma coisa. Alguns na literatura médica chamavam de GRID, G-R-I-D, GRID, acrônimo em inglês para deficiência imunológica relacionada a gays. Em 1982, começaram a publicar em jornais artigos sobre uma nova doença chamada câncer de gay e especulações de que era contagiosa. Na rua,
alguns homens a chamavam de donzela das feridas de foda, devido às manchas que deixava. Não creio que os vampiros morram disso nem que adoeçam disso, mas podem pegar e passar para outros. Assim, e eu tenho motivo para pensar assim. Os lábios de Callahan tremeram depois depois se firmaram. É porque ele vai depois contar uma história com relação a essa questão da AIDS, né? Essa questão da AIDS, de mordida de vampiro contaminado, etc, etc. Ele vai contar aqui mais para frente no próprio livro. Ó. Quando o demônio vampiro fez você beber seu sangue, ele lhe deu a capacidade de ver tudo isso? Ver tudo isso, disse Roland. Deu. Todos eles ou só os 3, os pequenos? Os pequenos, matutou Callahan, exprimindo em seguida uma risada breve e sem graça. Sim, eu gosto disso. Em todo caso, os 3 são tudo que vi, pelo menos desde que deixei Jerusalém Slot. Mas claro que os tipos 1, como Barlow, são mais raros e os tipo 2 não duram muito tempo. A própria fome deles os desgraça. São sempre vorazes. Os tipo 3, contudo, podem sair na luz do dia e tiram seu principal sustento da comida, assim como nós. Cara, interessante demais isso, hein? Interessante demais. O Stephen King, então, ele faz uma classificação dos vampiros. Não sei se isso ele tirou de alguma outra coisa, não sei. Mas encontrei aqui, né? Encontrei aqui. Ó, ele vai fazer, inclusive, alusão, ó, a música, né, do Elton John aqui na página aqui. Vai falar do Lou Reed, né? Vai alguém escutando Walk the Wild Side, né, na rua, entendeu? Cara, é muita referência, meu. É muita referência. Deixa eu ver se tem mais uma coisinha aqui pra eu ler, que eu não posso deixar de esquecer. Posso deixar passar, né? Como diz, né? Deixa eu ver se tá aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Eu acho que tem uma coisa aqui que eu tô em dúvida se é realmente interessante para eu ler ou não. Porque são tantas referências. O livro é tanta coisa, tantas referências, são tantas. Ele pega tanta coisa que você, assim, para uma pessoa desatenta, você pode começar o livro e depois você se perder de alguma forma na leitura. Ó. Quando a rosa se abriu, revelando a fornalha escarlate no interior de suas pétalas e o sol em chamas no centro, Ed viu tudo que importava. Oh meu Deus! Suspirou Jake a seu lado, mas era como se estivesse a 1000 km de distância. Ed viu coisas fantásticas e quase as deixou escapar. Albert Einstein na infância, não exatamente atropelado por uma caminhonete de leite ao atravessar. Um adolescente chamado Albert Schweitzer, saindo de uma banheira e pisando exatamente no sabonete ao lado da tampa puxada. Um Oberleutnant nazista queimando uma folha de papel com a data e o local da invasão do dia D escritos. Viu um homem que pretendia envenenar todo o abastecimento d'água em Denver morrer de um ataque cardíaco no restaurante à beira da estrada interestadual 80 em Iowa, com um saco de batata frita do McDonald's no colo. Viu um terrorista revestido de explosivos desviar-se de repente de um restaurante numa cidade que poderia ter sido Jerusalém. O terrorista ficara hipnotizado por nada mais que o céu e o pensamento de que cobria, no arco acima, os justos e os injustos igualmente. Viu 4 homens resgatarem um menino de um monstro cuja cabeça toda parecia consistir em um único olho. Porém, mais importante que tudo isso era o imenso peso acumulado de pequenas coisas, desde aviões que não haviam caído sobre homens e mulheres que haviam chegado ao lugar certo na hora perfeita e assim fundado gerações. Viu beijos trocados em vãos de porta, carteiras devolvidas e homens que haviam chegado a um caminho que se bifurcava e escolhido a bifurcação certa. Viu milhares de encontros fortuitos, nada fortuitos, 10 milhares de decisões acertadas, uma centena de milhares de respostas certas, 1 milhão de atos de não reconhecida bondade. Viu a velha gerente de River Crossing e Roland ajoelhando-se na poeira para a bênção de tia Talita. Mais uma vez ouviu-a dando a bênção livre e alegremente. Ouviu-a dizer-lhe que pusesse a cruz que lhe dera aos pés da Torre Negra e falasse em nome de Talita Owen, no outro lado da terra. Viu a própria torre nas dobras em chamas da rosa e por um momento compreendeu o seu propósito, que distribuía suas linhas de força a todos os mundos que existiam e mantinham-os coesos na grande hélice do tempo.
para cada tijolo que caía no chão e não na cabeça de um menino, para cada furacão que não atingia o campo de motoristas com trailer, para cada míssil que não decolara, para cada mão afastada da violência, havia a torre. Cara, muito legal, muito bacana mesmo. Isso aqui é a escrita do Stephen King. Quando você, assim, eu falo isso, quando você olhar numa biblioteca, quando você olhar numa livraria e ver esse material, eu não tô apto a falar sobre os outros livros dele, que para mim os outros livros dele têm uma tendência assim de ser apenas de viver em volta desses 7 volumes. Eles são muito bons, cara. Eles merecem ser lidos, merecem ser conhecidos. Você que gosta de história em quadrinho, você que gosta de história em quadrinho, e vive pra história em quadrinho, você vai, cara, isso aqui é um universo feroz, e não é, assim, em uma semana, 2 semanas eu acabei isso aqui. Tudo bem que eu leio bastante, mas é um referencial muito interessante de leitura, fora das revistas em quadrinho, fora dos livros mais curtos, né? Quer dizer, você não se assuste com a grossura. Esse livro tem quantas páginas? Ele tem cerca de 700... A história é 736 páginas, 730 páginas, né? Quando eu olhei isso na biblioteca, quando eu olhei esse material na biblioteca, eu falei, cara, Stephen King, bicho, é complicado. Cada um dos livros do cara é um calhamaço, né? Eu falei, pô, é mais uma pancada que eu vou ter que, né? Mais um que eu vou ter que dedicar, etc, tal. Mas foi assim fácil, não é uma leitura difícil. Tem referencial, você que tem uma cultura pop feroz, você vai se identificar. Você pode pegar todos os livros anteriores, mesmo os livros anteriores, eles são excelentes, não tem nenhum problema. Provavelmente o 6º e o 7º também vão ser muito bons, vai te prender. Então é uma leitura que vale muito a pena. Olha, Stephen King, Lobos de Cala. O próximo volume vai ser esse aqui, ó, Canção de Susan. Ó, esse aqui é um original, né? Original do Stephen King, tá vendo? Ó? Canção de Susan, que é um material que vale a pena pra caramba, tá vendo? Ó? Quer dizer, assim que eu fechar as outras leituras que eu tenho, eu vou me dedicar a esse material aqui, é o 6º volume. Já assim, acredito eu que sem esse temor, né? Do livro ser um catatal, né? Porque todos os Stephen King é um catatal. O bicho escreve, a vida do cara é escrever, a profissão do cara é escrita. Então o sujeito, ele mal termina um, provavelmente já deve estar fazendo outro. Então esse Lobos de Cala foi um livro sensacional. É um livro sensacional, um material que eu gostei pra caramba, que eu recomendo. E o próximo vai ser o Canção de Susan. Eu espero, se eu conseguir encontrar a edição em português, eu vou fazer o vídeo com a edição em português. Se eu não conseguir encontrar, eu já tenho o original aqui, fica o original em mão. Beleza, gente? Ó, falei um pouquinho. 40 minutos de Stephen King, Lobos de Cala, um livro que eu gostei pra caramba e que vale a pena ser lido. E vamos pro próximo, que é o 6º. Beleza? 5 livros dessa saga do Torre Negra, no canal Paulo Dharma 1970, beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta. Se você tá lendo os livros, se você chegou até aqui, ó, legal. É um force, né? Você vai, ó, mandar bem pra caramba, beleza? Ó, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta. Stephen King mais um, beleza, gente? Valeu, até a próxima, tchau!